O Livro dos Espíritos. Curso sistematizado da doutrina espírita em áudio. Seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Ribeirão Preto, São Paulo. ESD da Seja. Este curso é o estudo sistematizado da doutrina espírita da Seja, ministrado pela companheira Maria José Mondim Moreira, de São Paulo, Ribeirão Preto. É um estudo das obras O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, através de sua narração. São aulas feitas nas quintas-feiras, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ministradas por 15 anos. Sendo 32 lições do Livro dos Espíritos e 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, intercaladas com o estudo do passe. Aula 8. Princípio Vital. Capítulo 4. Mais o nosso boa noite a todos. Na sequência do nosso estudo, nós estamos hoje vivendo o capítulo número 4 de O Livro dos Espíritos e o nosso estudo número 8. Aqui nós temos 16 questões, 16, Nerci? 16 questões acerca do princípio vital. Os temas que são desenvolvidos neste capítulo: seres orgânicos e inorgânicos, vida e morte, inteligência e instinto. A ciência, através da observação, da análise, da comparação, classificou os componentes da natureza terrestre, dividindo-os em 3 grandes grupos: os seres que compõem o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. E considerados como seres vivos apenas os vegetais e os animais, e aplicando apenas a estes o termo ser. Os demais, os componentes do reino mineral, eles são conhecidos como elementos. Já os espíritos nos apresentam aqui em O Livro dos Espíritos uma classificação, não que ela discorde daquilo que a ciência oferece, mas uma classificação um pouquinho diferente. Os espíritos dividiram os seres, todos os componentes da natureza terrestre, em 2 grandes grupos: os seres inorgânicos e os seres orgânicos. E aplicando, veja, os componentes dos 2 grupos, o termo ser. Eles não foram classificados apenas como elementos, mas aos elementos minerais, os espíritos também aplicaram o termo ser. O que é que diferencia os componentes desses 2 grandes grupos? A vitalidade. Nos seres inorgânicos ela não existe, é ausente. E nos seres orgânicos, exatamente o que os caracteriza como orgânicos é a vida que eles dispõem, todos eles tendo em si uma fonte de vida, uma fonte que os anima, uma atividade que os anima e que confere a estes seres um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, realizam funções durante a existência, reproduzem-se na maturidade e chega um momento em que, cessada essa vitalidade, eles morrem. São providos de órgãos para que possam realizar todas essas funções, garantindo exatamente essas diferentes funções, esses atos diferenciados, garantindo este ciclo de vida. A maioria deles dispõe de movimentos próprios. Já os inorgânicos não dispõem de vitalidade, não dispõem de movimentos próprios e são formados pela agregação simples da matéria. Análises mais profundas, à medida que isso foi se tornando possível, levou a ciência terrestre a uma descoberta interessante. A composição
tanto dos seres orgânicos como dos seres inorgânicos, era a mesma. Os elementos que constituem os seres do mundo mineral e aqueles que constituem os do mundo vegetal e animal são exatamente os mesmos, apenas que a vitalidade confere aos segundos um resultado assim muito diferente. Os orgânicos fazem uma coisa interessantíssima, vivem. E os inorgânicos têm, veja, não têm esse ciclo vital. Eles existem formados pela agregação da matéria que os constitui. E uma coisinha interessante também que caracteriza os seres vivos é que cada um deles, por mais simples e rudimentar seja, cada um deles sabe exatamente o que é melhor para si. Não existe dúvida nos seres mais simples da natureza quanto ao seu ciclo de reprodução, quais as atitudes que eles devem tomar para a preservação da sua espécie. Cada um sabe exatamente o que é condizente com a sua natureza e se serve daquilo que é condizente para garantir a sua sobrevivência. Essas dúvidas não existem nos seres mais simples e parece que uma inteligência secreta os dirige, e os dirige, vamos dizer assim, muito bem. Eles sempre sabem o que é melhor e sempre buscam esse melhor para a sua natureza, para a sua preservação. À luz da doutrina espírita, como diz Viana de Carvalho, a classificação, veja, dos espíritos com relação aos componentes da natureza é nessa divisão simples de seres orgânicos e seres inorgânicos. Todos se organizam, em primeiro lugar, a partir da agregação da matéria, o que é realizado através de uma lei chamada de atração, que faz com que os elementos simples se unam, formem as moléculas formem as células vão formando os órgãos e vamos tendo os seres mais complexos. Aos seres orgânicos, o princípio vital, que é o nosso assunto de hoje, confere vida, vitaliza a matéria que os constitui e que faz com que os diferencia do reino mineral. Nós poderíamos ter, assim, hipoteticamente, dois seres constituídos exatamente dos mesmos elementos, oxigênio, hidrogênio, carbono, qualquer coisa assim, e termos como resultado um componente mineral, um ser inorgânico. E estes mesmos elementos agrupados e termos como resultado um ser vital. O que é princípio vital? Quem é que lembra, no estudo anterior, quais são os elementos constituintes do universo? Os mais antigos não valem. Quem é que lembra? Nossa, são apenas 2. Isso cai no vestibular com certeza. Pois é. Pode colar. Pode. No nosso tempo de escola, a gente tinha que deixar os cadernos lá do lado de fora da classe. Hoje pode trazer aqui para dentro o caderno, o livro, não tem problema. Mas nós temos 2 elementos que são constituintes do universo, o espírito e a matéria. Matéria é tudo aquilo, também isso costuma cair no vestibular, que é constituído de fluido cósmico universal. E aqui na Terra a matéria passa a ser considerada naquela escala, na tabela periódica, a partir do hidrogênio e vai se estendendo depois para mais de uma centena de outros elementos que são os responsáveis pela formação de toda a natureza. Os espíritos informam nesse capítulo, e assim, diga-se de passagem, deu tempo de todo mundo dar uma olhadinha? Olha, 16 questões, é um mínimo quase que 2 questões por dia. Então nós vamos sempre repetir que o nosso estudo aqui é muito simples. Vamos a bem da verdade, nós vamos tirando assim a beleza, o brilho daquilo que existe na obra. E seria muito importante que durante a semana todos nós fizéssemos do Livro dos Espíritos o nosso companheiro de estudos.
E com isso eu vou também livrando a minha responsabilidade. Ninguém que passou por aqui vai poder dizer que nunca foi alertado da importância do seu estudo individual. Mas os espíritos informam que o princípio vital, ele não é um componente isolado assim na natureza, mas que ele deve ser considerado como um dos elementos que um dia ele vai se agregar a estes que já são considerados na tabela periódica, que ele também é resultante das transformações do fluido universal, a fonte do princípio vital, que é a vitalidade, que é o que confere vitalidade à matéria, e princípio vital é o nome que ele recebe no seu estado de natureza. Ele também tem a sua origem no fluido universal, e nós vamos conhecê-lo ou reconhecê-lo como fluido magnético, que aos minerais confere a atração, ou fluido elétrico animalizado, que aos seres orgânicos, aos vegetais e aos animais confere, além da atração, confere a vitalidade. Aqui os espíritos também definiram o princípio vital como elo entre o espírito e a matéria, considerando-se aqui como elementos constituintes. E quando nós falamos do perispírito, o perispírito é o liame que une o espírito, individualidade, à matéria, que é o seu corpo. Como os demais elementos, ele também tem características ou particularidades que permitem que ele se combine com os outros elementos. Assim, quando assimilado, o princípio vital, ele é particularizado às espécies. Então existe um fluido vital característico a cada espécie. Os magnetizadores dizem até que ele é individualizado praticamente entre as classes e entre as espécies. Na espécie humana ele chega assim a uma sutileza de quase que individualização. É exatamente esse princípio vital que no estudo anterior, quando falávamos acerca do acaso, um acaso ou circunstâncias favoráveis que permitiram ou que fizeram com que algumas moléculas, até então minerais, até então inorgânicas, essas moléculas rudimentares, ancestrais da natureza orgânica, assimilaram da natureza o princípio vital. A partir daí começam a realizar algumas funções, agrupam-se para que possam formar as primeiras células, e a partir daí a natureza, a espécie humana já estava garantida. É este princípio vital que vai se particularizando como fluido vital, que vitaliza e que favoreceu o desenvolvimento daquela escala dos seres vivos, as bactérias, os protozoários, os corais, depois as esponjas, as águas vivas, chegando aos peixes, aos répteis, aos mamíferos, e na espécie humana ele chega a ser uma sutileza tal que o fluido humano é como se fosse individualizado, não por ser diferente à sua natureza, mas porque aí ele passa também a ser condizente com a condição moral do indivíduo. É exatamente fluido vital que nós vamos receber ou que vamos doar quando vamos buscar o socorro do passe. O médium passista vai doar ao paciente o seu fluido vital. A natureza de ambos é idêntica, apenas que como moralmente, como somos individualidades, então vai existir muitas vezes a necessidade de uma adequação, e esse é o trabalho dos espíritos que auxiliam os passistas no trabalho de passe. Para que se possa doar, para que se possa assimilar, que não é o caso na natureza, isso é feito instintivamente, isso é feito automaticamente. As trocas
de fluido vital entre os seres mais simples são naturais. Na espécie humana, elas estão sujeitas à vontade. Portanto, dando assim um parêntesezinho, na espécie, na hora do passe, tanto o passista tem que, pela vontade, liberar o seu fluido vital, como o paciente também, de sua parte, tem que aceitar, tem que buscar para que a transfusão possa ocorrer. O princípio vital, portanto, é o agente vitalizador. E para que as suas propriedades, porque a sua propriedade vitalizadora seja assim ativada, ele tem que estar ligado à matéria. Veja como as coisas funcionam precisa e harmoniosamente. Ele é princípio vital, mas na natureza ele está em estado latente. A partir do momento que ele se une à matéria, ele passa a vitalizar a matéria. E durante o tempo em que aquele ser existir, através das funções, essa propriedade é mantida e a renovação também é feita automaticamente. É o princípio vital, diz a resposta número 63 de O Livro dos Espíritos, que dá vida a todos aqueles que o assimilam. Para que essa vitalidade seja mantida a partir do momento que ela é ativada, no momento em que o espírito, na espécie humana, através da reencarnação, se une ao corpo, fato esse que acontece no momento da concepção, quando a propriedade vitalizadora do fluido vital é ativada e ele passa a ser fluido vital, ser personalizado naquele ser, naquele indivíduo. Para que possa ser mantido, esse ciclo possa ser mantido, os órgãos têm que funcionar. Portanto, veja, o funcionamento dos órgãos, ele dá um impulso, mas depois ele depende de que aquele impulso seja respondido positivamente. Órgãos e corpos são semelhantes a máquinas. As máquinas, para produzir, elas desgastam as suas peças. E à medida que vai ocorrendo um desgaste, a produção vai se tornando menor. Chegando às vezes uma situação crítica em que ocorre um blackout, o sistema entra em pane e a máquina não tem como funcionar mais. Um dos temas abordados aqui no livro do nosso capítulo de hoje é a morte. Só que aqui não é a morte sob o aspecto moral, mas é a morte no aspecto biológico. Na infância e na juventude de todos os seres vivos, veja, a infância e a juventude é caracterizada por uma atividade muito grande, o ser esbanja a energia. Quem tem criança pequena sabe disso. É exatamente por isso que a reprodução ocorre quando os pais são assim relativamente novos e tem pique para acompanhar aquele serzinho que está esbanjando vitalidade. Não é caso de avô que acaba levando um baile, né? Mas quando se é mais jovem, então existe uma proximidade com relação à idade física e dá para os pais acompanharem aquele ser em desenvolvimento que esbanja vitalidade, porque a renovação, a reposição é além das necessidades, tanto que é além que o indivíduo vai se desenvolvendo. A situação vai se estabilizar na maturidade. Então, quando ocorre a maturidade, é como se a partida ficasse empatada. Gasta-se de acordo com a produção. Até agora, sem maiores problemas. Os problemas começam a ser considerados depois dos 20. Existe uma renovação natural via perispírito, através do pensamento, transformado em força, que é a vontade. Nós assimilamos o princípio vital via perispírito. E através do corpo, assimilamos também diretamente do ar, da água e da alimentação. A harmonia da reposição do fluido vital depende de que essas duas situações estejam assim entrelaçadas. A assimilação, vamos dizer assim, moral,
através do pensamento via perispírito e assimilação através da água, do ar e dos alimentos que são ingeridos. Na maturidade, isso até, veja, na fase adulta, o indivíduo está numa situação estável. Ele gasta mais o funcionamento dos órgãos e quanto mais o nosso pensamento for harmonioso, quanto mais nós cultivarmos a prece, quanto melhor nós estivermos com as leis divinas, maior facilidade nós vamos tendo em manter essa harmonia. Ocorre que depois que as peças vão funcionando durante algum tempo, a reposição via corpo físico, porque a reposição mental é um outro assunto, mas a reposição via corpo físico vai se tornando insuficiente. Depois dos 20 é que o probleminha começa a existir. Inicialmente nós continuamos gastando 100, mas a reposição, para usar um número assim para estabelecer uma comparação, foi na base dos 80. O indivíduo começa a se sentir mais cansado, parece que o serviço aumenta. Nossa, mas eu dava conta de fazer tudo isso? Ah, sim, antes dos 20. Depois dos 20 nós vamos ter que começar a estabelecer algumas prioridades. E à medida, claro, que o organismo vai envelhecendo, se desgastando, essa reposição cada vez mais se vai tornando insuficiente para manter o mesmo pique, para manter aquela mesma frequência, aquela mesma atividade. Instintivamente, nós vamos priorizando o que é mais necessário e o que deve ser mantido. Quando se gasta 100, mas é reposto 100, não importa com o que é que o organismo vai gastar. Mas quando nós temos só 80, e depois dessa marquinha começa a diminuir, nós vamos ter que considerar, isso em economia se chama apertar o cinto. É hora de começar a pensar no que é que se vai gastar o nosso fluido vital. Só que isso não é feito através do raciocínio, não. É um ato instintivo. Instintivamente nós vamos priorizando. Bom, coração, pulmões, fígado, rim, tudo isso tem que ser preservado. Nós não podemos tirar fluido vital, cérebro, nós não podemos tirar fluido vital dos órgãos que mantêm a vida. Mas vamos considerar que para alguém que precisa ter um cérebro, um coração, e um pulmão e um rim funcionando muito bem, a corzinha do cabelo não é lá tão importante assim. O brilho da pele também, a essa altura, é um luxo que vai sendo dispensado. Veja que as coisas menos importantes vão, de uma certa maneira, se deteriorando e instintivamente nós vamos preservando aquilo que é importante para a manutenção da vida. Mesmo nesse regime austero, chega uma hora que, apesar de até a reposição moral através perispírito continuar sendo realizada, mas a saúde, a harmonia depende de que as duas coisas funcionem em acordo. Ocorre quando a situação se torna crítica, ocorre a morte e o espírito se liberta. Às vezes nós nos surpreendemos, mas a gente não pode, porque a maioria das pessoas ainda teme a morte, né? Considera Kardec que o espírita não, porque uma das primeiras lições do céu e inferno é porque o espírita não teme a morte, já que a morte é apenas uma mudança de cidade. Vamos considerar que a gente deixa a dimensão do corpo material e vai para a dimensão do mundo espiritual, que tem uma estrutura muito melhor e mais organizada do que a nossa por aqui. Mas existia um senhor, até um espírita assim, esforçado, e que foi surpreendido pela morte no meio da rua. Sentiu um negócio, a mão escorregou da bengala, ele se esparramou na calçada e desencarnou.
Passado aquele primeiro momento do susto de estar desencarnado, e quando o seu anjo da guarda se apresenta, mas ele ficou tão bravo, tão aborrecido, porque uma coisa que ele pedia muito para Deus é que ele fosse avisado do momento do seu desencarne, que ele não queria ser surpreendido e desencarnar assim, de qualquer jeito, de supetão. Por exemplo, talvez ele quisesse ir para a cama direitinho, esperar a morte, todo ajeitado assim, tranquilo, e desencarna daquele jeito, no meio da rua, jogado na calçada. Aquilo para ele foi uma afronta, foi alguma coisa que ele não conseguiu superar. Quando o anjo se apresenta, mas ele fica bravo e começa a reclamar. O bom espírito escuta suas reclamações e diz para ele que ele estava enganado, que ele havia recebido inúmeros avisos. Mas como? Eu não recebi. Quais avisos? Nunca eu recebi nenhum aviso. Aí, o anjo da guarda começa a enumerar. Mas você recebeu avisos. Quando o seu cabelo começou a não manter mais a coloração natural, você passou a tingi-los. Quando a pele perdeu o viço, você fez plástica. Quando a visão começou a falhar, você arrumou um óculos. Quando os dentes começaram a cair, você botou dentadura. Quando as pernas já não ofereciam segurança, você arrumou a bengala. Não que o espírito estivesse criticando de ele estar tomando essas medidas, mas você recebeu todos os avisos. Ou que imaginou que fossem esses lembretes? É que realmente, aí voltando para o nosso assunto, o corpo vai mandando as mensagenzinhas. E aqui ainda, no nosso planeta de prova e expiação, a maturidade, que é quando nós teríamos assim uma oportunidade de até produzir mais pela experiência vivida, por aquilo que se aprende, muitas vezes ela vem aliada à deficiência, à dificuldade, à decrepitude física mesmo. O que os espíritos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo é que nos planetas de ordem superior, a maturidade não tem nada a ver com decrepitude. É aquela maturidade saudável que ainda por enquanto não é realidade aqui. Aí a gente fica pensando, mas por que aqui a maturidade, ou seja, até a proximidade da morte, é caracterizada por debilidade, por problemas, por doenças? Mas nem assim existem espíritos que querem deixar o corpo? Se a maturidade, o término da existência, fosse 80 anos com jovialidade de 20, desencarne ia ser no tapa. Porque o indivíduo está lá, que só aquilo, e não quer partir. Veja, não que a gente não deva cuidar, buscar estender. Nós temos o dever de cuidar do corpo, para vivermos o tempo que nos foi concedido e o mais confortavelmente que pudermos. Mas na hora de deixar, tem o corpo 15, 20 ou 80, é hora de deixar com dignidade. Desencarne tem que ser feito com dignidade. Chega a hora em que o corpo não oferece as condições mínimas e o espírito... O desencarne aqui na nossa realidade é o corpo que expulsa o espírito. Não tem como mais manter a vitalidade, o espírito não tem como manter as ligações do perispírito, ele tem que deixar. O que acontece com o corpo quando a vitalidade se torna insuficiente? Os elementos materiais que o compõem voltam para a natureza. Vão servir de adubo mesmo, vão animar outros corpos. E os elementos, veja, o fluido vital retorna ao princípio vital que também faz parte da natureza. A morte, portanto, é a cessação da vida física e é aí que o espírito se liberta. Como é que nós fazemos tudo isso? Veja, priorizamos as necessidades, vamos mantendo o coração, os órgãos mais importantes e vai deixando de lado as outras coisas menos importantes. Como é que nós assimilamos
através da alimentação, através da água, o fluido vital. Como é que nós fazemos tudo isso? A maioria de nós desconhecia. Até que isso existia, a maioria de nós ainda continua desconhecendo o processo. Existem atos que são realizados sem que a inteligência, podemos dizer, participe diretamente. São atos involuntários. Se agora, nesse momento, alguém aparecesse ali na porta e fosse jogar uma pedra, tenha certeza, eu ia me abaixar aqui, depois eu ia avisar vocês, olha, tem alguém para jogar uma pedra, pode pegar em alguém. Eu não iria pensar para me proteger. Fechar os olhos sobre a incidência de um foco de luz. Até o mecanismo da respiração, quer dizer, todos os atos que preservam a vida, eles são feitos involuntariamente. Aqui nesse momento, a maioria de nós está digerindo a refeição leve que deve ter sido feita, mas ninguém está se preocupando como é que o organismo está fazendo isso. Estes atos instintivos, veja, é como se eles formassem uma inteligência rudimentar. Eles se manifestam, é a manifestação da providência divina, é como se as leis divinas se manifestassem diretamente nos seres que ainda não têm raciocínio, que ainda não sabem como protegerem-se. E exatamente os instintos, eles são protetores aos seres, independem da vontade e refletem sempre as necessidades físicas que devem ser providenciadas, e encaminham os seres à realização de tudo que é importante e necessário para que possam viver, para que possam se conservar, para que possam se reproduzir e preservar as suas espécies. Cada ser, como nós dizíamos ao início da natureza, sabe exatamente do que ele deve se servir. Olha, a determinados animais conhecem até as plantinhas que podem curar. Às vezes o cachorro está com uma dorzinha de barriga, ele vai lá e procura a graminha certa. Se tiver um pezinho de hortelã, ele não vai perder o pezinho de hortelã. Então eles buscam muitas vezes até a própria medicação, isso como? Instintivamente. Na espécie humana, os atos instintivos, em muitas situações parecem não ficar muito claros, porque o instinto aqui convive com a inteligência agora transformada em raciocínio, e o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade, que é a faculdade que nos é concedida de decidir. Aí o ser humano, que se intitula Rei da Natureza, que é a espécie onde encarnam os espíritos, que quando o princípio inteligente viveu todas as experiências dos reinos mais simples da natureza e foi aprendendo no sentido assim, assimilar todas as leis que regem a matéria, e que quando jornadeava nesses reinos mais simples, por não dispor de livre-arbítrio, de vontade, sabia que o que hidrata o corpo é água. Quando o ser humano ele começa a ter dúvidas, aí ele abre a geladeira, não sabe se toma refrigerante, cerveja ou bebe água quando está com sede. Nenhum animal tem dúvidas. Mas o ser humano começa a, de uma certa maneira, comprometer aquilo que instintivamente ele assimilou, agora dispõe da vontade. O aprendizado é que mesmo dispondo da vontade, nós temos que respeitar a constituição do nosso físico. E inteligente é aquele que, embora não mais prisioneiro dos instintos, continua a respeitar a sua constituição. Isso significa para ele saúde. Pela vontade, portanto, nós assimilamos via perispírito o princípio vital do seu estado de natureza, através do quê? Do pensamento, de um pensamento harmonioso, principalmente quando transformado em prece. Isso é natural, essa assimilação. Instintivamente assimilamos pela transformação da água, do ar, da alimentação. A saúde é exatamente a harmonia entre essas duas situações. A assimilação via espírito, a assimilação via corpo,
havendo uma eliminação natural ou desgaste que se faz através das atividades, sem os excessos, vai se estabelecer um clima de saúde. Quando não se consegue isso, ou porque o nosso pensamento está muito tumultuado exatamente pelos sentimentos inferiores, que ainda são uma característica, quando alguma coisa compromete a nossa assimilação, e quando alguma coisa compromete a assimilação via físico, pelos desrespeitos que nós fazemos, começam as doenças a surgirem. Não estão sendo considerados aqui para o processamento da lei de causa e efeito, mas analisando morte e saúde do ponto de vista biológico. A reposição física sendo insuficiente e não estando harmonizada com a assimilação via perispírito, nós vamos precisar de remédios, nós vamos precisar de suplementação de vitaminas e vamos precisar de um atendimento de passes, exatamente porque a nossa assimilação está comprometida. E aí diz assim, são problemas emocionais. É porque o sistema nervoso, que no corpo garante a harmonia, o funcionamento, ele que passa os comandos. E o perispírito se une via corpo, as primeiras ligações são através do sistema nervoso. Os problemas de ordem emocional fazem com que ocorra uma pane em todo esse sistema que é perfeito quando funciona bem. A doença se instala, naturalmente os órgãos mais frágeis pela sua constituição vão ser atingidos e o indivíduo vai ter que realmente tomar remédios, suplementação de vitaminas e utilizar-se do recurso de passes para que a harmonia possa ser restabelecida. O instinto, os espíritos definem aqui como uma inteligência rudimentar, e é uma inteligência rudimentar. Foi vivendo todas as experiências dos seres mais simples da natureza, em cada corpinho, de cada espécie, que o princípio inteligente que presidia essas ligações através do quê? Via princípio vital que já existe desde as moléculas mais rudimentares, o princípio inteligente foi assimilando cada uma das funções. Portanto, hoje, nós estamos aqui, o nosso corpo, os átomos que compõem o nosso corpo, unidos, formando as moléculas, as células, os órgãos funcionando, a assimilação, a respiração, tudo isso sem que nós nos preocupemos. Porque existe uma parte do nosso cérebro, um piloto automático, que cuida disso. Só que se esse piloto automático pode cuidar disso, é porque o espírito que hoje está encarnado nesse corpo conhece todas essas lições anteriores. E a nossa atenção hoje está voltada para assuntos mais importantes. Controlar o corpo é uma lição sabida. Foi isso que nós aprendemos durante esses 1 bilhão e 150 milhões de anos, das algas ao raciocínio, é exatamente o que o princípio inteligente aprende. E os instintos são a manifestação das leis divinas, ou seja, é a maneira como o ser reage às leis divinas. A essa altura, por não conhecer todas as lições, aqueles seres não podem realizar nenhum ato que não esteja em acordo com essas leis que se refletem nos instintos. Na espécie humana, os instintos são caracterizados por atos involuntários que não produzem maiores preocupações ao espírito, exatamente porque agora nós temos que ocupar o nosso tempo para o aprendizado e as experiências de ordem moral. Olhando assim, parece muito simples. Claro que cada um de nós, quando nós passamos por esse capítulo do Livro dos Espíritos, cada um vai assimilar dentro da sua capacidade. Mas desde as expressões mais simples, àqueles que têm condições de penetrar nos detalhes que passam desapercebido possivelmente para a maioria de nós, uma coisa fica bem clara.
Só uma inteligência realmente superior a todas poderia ter criado um mecanismo tão perfeito e tão simples, que é o mesmo nos seres mais simples, lá nos serizinhos unicelulares, e é o mesmo mecanismo na complexidade de um corpo humano. Exatamente porque o espírito precisa da matéria para que ele possa progredir. E unindo-se à matéria através do perispírito, unindo-se o princípio inteligente ao princípio material através do princípio vital, o corpo é a individualização da matéria. O espírito é a individualização do princípio inteligente. E poderíamos dizer que o perispírito tem um quê de individualização do princípio vital. Por terem a mesma natureza, é exatamente via perispírito que o espírito assimila o princípio vital e que depois se individualiza, se particulariza no fluido vital. E o corpo, através da assimilação física, vai fazendo com que os órgãos em funcionamento garantam essa união, e o espírito tem, durante um período, um ciclo, a oportunidade de conviver diretamente na vida material, no processamento das reencarnações. Na próxima semana, nós vamos iniciar o estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos. Conteúdo de qualidade, divulgando a doutrina espírita.